Você está pronto para uma viagem que vai mexer não só com a sua memória, mas com a sua alma? Porque hoje nós vamos desvendar os segredos, os milagres e os bastidores de um dos filmes mais marcantes da história do cinema italiano. Estou falando de Padre Pio, Entre o Céu e a Terra. Prepare o coração, porque eu separei 10 curiosidades de cair o queixo sobre essa obra-prima de 2000. Desde o diretor que nasceu na cidade do Santo, até a trilha sonora de um gênio e cenas sobrenaturais que vão te fazer arrepiar até os cabelos, né? Mas olha, eu preciso pedir uma ajudinha divina. Ou melhor, a sua ajudinha. Assim como o Padre Pio serviu de ponte entre o mundo espiritual e o mundo terreno, o seu like vai ser a ponte para que esse vídeo saia da estante do esquecimento e chegue a todas as pessoas que precisam conhecer essa história emocionante. Então, se você quer que esse conteúdo vá para o céu das recomendações e não fique apenas na terra dos vídeos esquecidos, dá aquele like aqui embaixo, agora mesmo, rapidinho, custa nada. Você vai estar me ajudando a espalhar essa mensagem linda para muita mais gente. Agora aperta o play, segura essa emoção e vem comigo, porque essas curiosidades vão te deixar de boca aberta do começo ao fim. Olha, não foi por acaso que esse filme ficou tão autêntico. O diretor, Giulio Bazzi, tinha uma missão de vida ali. Ele não é apenas um cineasta italiano qualquer. Ele é filho de San Giovanni Rotondo, a cidadezinha que foi o palco principal da vida do santo. Isso significa que ele cresceu ouvindo histórias dos moradores que conheceram Padre Pio pessoalmente. Dá para imaginar a responsabilidade e o amor envolvidos? Enquanto outros diretores teriam que pesquisar em livros, o Júlio simplesmente ligava para os tios e avós da cidade para saber como era o cheiro do convento, o jeito que o frade andava e até o tom de voz que ele usava para dar bronca nos fiéis. Ele colocou a alma, a memória afetiva e a identidade cultural dele em cada plano. Não é à toa que o filme transpira a verdade, porque aquelas ruas e aquelas pedras eram o quintal da infância dele. Quando você assiste, parece que o próprio Padre Pio ressuscitou, né? Isso porque Michele Plácido não é um ator qualquer. Ele é um dos gigantes do cinema italiano, com uma capacidade de transformação assustadora. Para viver o frade, ele não só decorou falas, ele mergulhou de cabeça na espiritualidade. Consta que ele passava horas nos bastidores em silêncio, meditando e jejuando para entrar no estado de graça necessário. E o mais incrível, ele estudou os trejeitos do santo com uma precisão cirúrgica, desde o jeito manco de andar, por causa das dores, dos estigmas, até o olhar penetrante que parecia enxergar dentro da alma de quem estava na frente. O resultado é tão avassalador que muitos críticos italianos disseram que, depois dele, ninguém mais conseguiu interpretar Padre Pio sem ser comparado. Ele não atuou, ele incorporou. Agora segura essa. A trilha sonora é de Ennio Morricone. Sim, o Morricone. O mesmo maestro que fez chorar com Cinema Paradiso e Os Intocáveis. Quando você ouve aquelas cordas dramáticas e os metais solenes invadindo a cena, você não está apenas ouvindo música, você está ouvindo a alma do filme. O Morricone compôs uma partitura que mistura o sacro com o profundo drama humano, usando coros gregorianos que parecia vir do próprio céu, intercalados com momentos de silêncio ensurdecedor. Sabe qual foi o mais legal? Ele aceitou o projeto porque ficou fascinado pela dualidade do santo, a força bruta de um homem do campo e a doçura de um místico. E olha, não é qualquer filme que consegue convencer um gênio desse nível a assinar a trilha, viu? Foi um casamento perfeito entre imagem e som. Quando esse filme estreou na Rai 1, a maior emissora da Itália, foi um verdadeiro terremoto televisivo. Estamos falando de novembro de 2000, numa época em que a TV aberta ainda era a rainha do entretenimento. O filme atraiu mais de 2 milhões de espectadores, só na primeira exibição,
E olha que a Itália não é tão grande assim. Isso representou uma fatia monstruosa do público, fazendo o filme ser coroado como o programa mais assistido da emissora em todo o ano de 2000. As ruas esvaziaram. As famílias se reuniram em volta da TV como se fosse véspera de Natal. E no dia seguinte, todo mundo comentava no trabalho, nas praças e nos cafés. Foi um evento nacional, aqueles que unem um país inteiro em torno de uma só história. Se você estivesse na Itália naquele dia, provavelmente não teria com quem conversar, porque todos estavam vidrados na mesma tela. E esquece cenários de plástico e fundos verdes, porque essa produção foi a cara da autenticidade. A equipe inteira viajou para a província de Foggia, na região de Puglia, e filmou exatamente nos locais onde Padre Pio viveu, rezou e sofreu. Você está vendo o convento de San Giovanni Rotondo? É o verdadeiro. A igreja velha é a original. A cela simples onde ele dormia é aquela mesma. Os atores andaram pelos mesmos corredores de pedra em que o santo percorreu com os pés feridos. E não para por aí. As filmagens aconteceram em meio aos peregrinos reais que visitavam o local, muitos deles com lágrimas nos olhos ao verem a história do seu herói sendo recriado ali, naquele chão sagrado. Isso dá uma energia para as cenas que nenhum estúdio de Hollywood seria capaz de reproduzir. É como se o próprio espírito do lugar tivesse soprado no ouvido dos atores. O filme não surgiu do nada, viu? Ele é uma adaptação fiel do best-seller Padre Pio, Um Santo Entre Nós, escrito pelo jornalista e biógrafo Renzo Alegre. Esse livro é tipo a Bíblia do Padre Pio, cheio de relatos minuciosos, colhidos com testemunhas oculares e documentos do Vaticano. E sobre a duração de 3 horas, pode parecer extenso, mas acredite em mim, a vida desse homem foi tão intensa, tão cheia de milagres, curas e sofrimentos, que reduzir para menos de 3 horas seria um crime contra a história. Cada minuto é um tijolo construído, a narrativa épica de um camponês que se tornou um dos santos mais amados do mundo. O roteirista suou a camisa para condensar décadas de vida sem perder nenhum detalhe essencial. E o resultado é um filme que prende a atenção do começo ao fim, sem dar tempo nem para piscar. Se tem uma cena que é o coração pulsante do filme, é o momento em que os estigmas aparecem. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava na igreja, Padre Pio recebeu as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. E o filme retrata isso com uma sensibilidade brutal. A cena é de tirar o fôlego. Ele está em êxtase, suando, contorcendo-se de dor espiritual. E de repente, o sangue começa a escorrer. O mais impressionante é que o diretor quis mostrar não apenas o fenômeno físico, mas a agonia interior dele, e pedir a Deus para sofrer no lugar dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Ele queria carregar a dor do mundo nos próprios ombros, e conseguiu. A maquiagem e os efeitos especiais são tão realistas que muitos telespectadores desviaram o olhar emocionados. É uma aula de cinema, mas principalmente uma aula de entrega e fé incondicional. Ah, meu amigo, aqui o filme apela para o sobrenatural sem medo de ser feliz. Padre Pio tinha uma vida espiritual intensa, e isso incluía ataques constantes do demônio. E como a produção mostrou isso? Com um Rottweiler assustador que surge nas sombras para atormentá-lo. Mas não pense num cachorro qualquer. Ele tem olhos que brilham, rosnados guturais e uma presença que o faz o ar gelar. É uma representação visual poderosa das tentações e agressões espirituais que ele sofria. E para equilibrar, o filme também mostra os dons fantásticos do santo. Curas instantâneas, leitura de pensamento, ele sabia o que os fiéis estavam escondendo no confessionário, e o fenômeno da bilocação, ou seja, ele aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Há uma cena linda em que ele está em San Giovanni, mas ao mesmo tempo conforta um soldado morrendo na Etiópia. É de cair o queixo. Agora preste atenção no formato genial do roteiro.
a história não é contada de forma linear e cansativa. Não, ela é moldurada por um recurso narrativo fantástico. Uma amiga íntima do santo, chamada Emília, está sendo interrogada por um oficial do Vaticano que veio recolher provas para o processo de canonização. Ela, como uma verdadeira contadora de histórias, vai relembrando a trajetória de Padre Pio para esse padre cético. É como se você estivesse sentado na poltrona ao lado dela, ouvindo os causos mais incríveis enquanto toma um café. Esse vai e vem entre passado e presente dá um ritmo ágil e dinâmico ao filme, transformando uma biografia de 3 horas numa experiência tão viciante quanto um episódio de série de mistério. Você fica vidrado esperando o próximo caso que a Emília vai revelar. Falando em série, aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe. Esse filme foi originalmente concebido como uma minissérie de televisão italiana, dividida em duas grandes partes. Por isso, quando foi exibido, muita gente conheceu como episódios. Mas quando chegou ao resto do mundo, inclusive em alguns canais pagos e fitas VHS, a obra foi editada e reunida num único filme longo, a versão que a maioria de nós conhece. Então, se você conversar com um italiano, com um brasileiro, cada um pode ter uma lembrança diferente do formato. Mas o que importa, querido espectador, é que a emoção é a mesma, seja em um capítulo ou em dois. É a prova de que uma boa história transcende qualquer corte de edição. E a melhor parte, você pode maratonar tudo de uma vez, sem precisar esperar pelo próximo episódio. E aí, ficou ainda mais fascinado? Esse filme é uma verdadeira montanha-russa de emoções, fé e cinema de qualidade. Se você ainda não assistiu, corre lá, porque essa é uma experiência que vai mexer com a sua alma. E olha que eu nem sou de falar muito de religião, mas essa história é universal. Me conta depois o que achou das cenas. Bom, galera, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Trouxe mais um filme diferente, né? Um filme religioso, contando a história de um santo católico, que é o Padre Pio. Para quem gosta, já deixa seu like aí e se inscreva para não perder nenhuma novidade, ok? Agora estou indo nessa. Um grande abraço do seu amigo Dani Boy e até a próxima. Valeu!